RCP Notícias. Boa noite, vamos então para as notícias a esta hora. Sou o Levi Salomão, está a começar o Jornal da Noite. Ministério da Coesão Territorial, Instituto Nacional de Estatísticas e Unidade de Gestão de Projetos Especiais assinam um protocolo para a Agenda Estatística para a Coesão Territorial. Profissionais da saúde e utentes debatem em assomada estratégias para melhor segurança na administração do medicamento. O grupo parlamentar do MPD aponta a falta de recursos humanos como sendo o principal problema do Hospital São Francisco de Assis, na Ilha do Fogo. Justiça russa condena jornalista norte-americano a 16 anos de prisão. O jornalista é acusado de espionagem sobre a indústria militar do país. Boa noite. O Ministério da Coesão Territorial, o Instituto Nacional de Estatísticas e a Unidade de Gestão de Projetos Especiais assinaram hoje na Praia um protocolo de cooperação para formular a Agenda Estatística para a Coesão Territorial. Para o Presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, João Cardoso, a coesão territorial é um objetivo fundamental do desenvolvimento. Entendendo o território como um todo, cada parte deve tirar partido dos seus atributos funcionais no sentido da utilidade e complementaridade, visando a sua sustentabilidade. Com a assinatura deste protocolo tripartido entre o INE de Cabo Verde, o Ministério da Coesão Territorial e a UGP, vamos desenvolver instrumentos com o objetivo de identificarmos os pontos fortes e fracos que caracterizam a nossa realidade e assim criar as condições para que possam ser dadas respostas aos diversos desafios que o país enfrenta, no sentido de se alcançar um nível de desenvolvimento mais equilibrado entre os territórios que o compõem. O protocolo, uma iniciativa do Ministério da Coesão Territorial, é determinante para a operacionalização da Agenda Estatística da Coesão Territorial e não pode ser dissociada dos outros instrumentos, como defende o Diretor-Geral da Política da Coesão Territorial, Gerson de Sousa. Este protocolo tripartido MCT, INE, UGPE, resulta de uma iniciativa do Ministério da Coesão Territorial que foi bem acolhida por parte do INE, que prontamente, portanto, aceitou colaborar na operacionalização da Agenda Estatística para a Coesão Territorial, contando com o precioso apoio da UGPE, que logrou assegurar o financiamento deste projeto, junto do Banco Mundial. Segunda nota, não se pode dissociar a Agenda Estatística para a Coesão Territorial da Política Nacional da Coesão Territorial e da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Regional e Local e outros documentos estratégicos de referência do Ministério da Coesão Territorial. A Agenda Estatística para a Coesão Territorial estará a ser financiada mediante projetos pelo Banco Mundial. O coordenador da Unidade de Gestão de Projetos Especiais, Nuno Gomes, aponta outros projetos conexos através do Banco Mundial. O mapeamento da diáspora, o sistema integrado de gestão dos municípios, que permite em tempo real os municípios inserirem os dados que depois o Ministério da Coesão Territorial, a própria INE e o Governo no geral podem aceder a esses dados em tempo real. Portanto, tudo isto numa lógica deste protocolo também que acabou de ser assinado. A diáspora não é um território fisicamente, geograficamente nacional, mas podemos considerar também como sendo um território populacional da nossa população, portanto também deve ser integrado no sistema, nas políticas definidas pelo governo para o território cabo-verdiano e da diáspora. Portanto, todas as três atividades que eu acabei de mencionar são atividades que vão, no fundo, revolucionar a coesão territorial e a toda a estatística territorial e da população aqui no país. A Agenda Estatística para a Coesão Territorial é mais um instrumento necessário para responder aos desafios diversos impostos ao país. O Governo está a avaliar políticas públicas ligadas à saúde mental positiva para trabalhar um plano estratégico de longo prazo que tenha uma visão holística. Esta é a posição defendida ou manifestada pela Ministra da Justiça à margem da Conferência Internacional sobre a Saúde Mental Positiva que teve lugar hoje na cidade da Praia. Filomena Gonçalves
também admite que há muitos desafios em matéria de saúde mental em Cabo Verde. A Miriam Lopes dos Santos tem detalhes. A agenda deste ano, instituído como o Ano da Saúde Mental, é um plano em contínuo, como deixa entender a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, à margem do evento que reúne especialistas nacionais e de vários outros países. O Governo pretende continuar a trabalhar a agenda do Ano da Saúde Mental, porque nós estamos num processo de fazer o levantamento daquilo que nós temos, dos desafios que temos, que nos permita trabalhar num plano estratégico holístico para a saúde mental, sobretudo a saúde mental positiva. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos a trabalhar com uma visão do homem no sentido holístico, ou seja, ver o homem com a sua saúde física, a sua saúde mental e a sua saúde espiritual, ver o homem no sentido que tem as capacidades de viver, enfrentar as dificuldades, vencer as dificuldades e sair mais forte para as próximas dificuldades. Também esta conferência nos permite analisar em termos de medidas de políticas que nós temos, avaliar e ver aonde é que nós temos a necessidade de calibrar para que sejam cada vez mais assertivas, que proporcionem de facto para que todo e qualquer cabo-verdiano possa viver bem, viver com dignidade, com princípios e valores. Mas também almejamos com esta conferência ouvir aqui os experts internacionais e mundiais e os nossos também, que é para analisarmos que o homem é um homem no seu todo, não só com a parte material, mas sobretudo com a parte intangível. Os desafios a nível da saúde mental são muitos, admite a Ministra, e alguns estão bem identificados e a ser trabalhados, não obstante se continuar a fazer a avaliação das políticas a esse nível. Das pessoas que neste momento precisam de assistência em termos de saúde mental, precisamos aumentar em termos de recursos humanos. Precisamos de psicólogos, precisamos de sociólogos, precisamos de mais psiquiatras, mas isso eu estou a dizer em termos das pessoas que já careçam de um suporte, de uma atenção. Apesar de que sabemos que também esses profissionais já agem na prevenção. Também nós temos que avaliar qual é a responsabilidade que cada segmento da sociedade tem para que possamos de facto ter o equilíbrio, para que possamos de facto ter verdadeira saúde mental, ou seja, quando falarmos de saúde mental, para não se pensar nas pessoas que estão a ser desafiadas com deficiências mentais, mas ao contrário, saúde mental significa viver bem, viver com equilíbrio. Mas também nós estamos aqui, dentro das orientações da Organização Mundial de Saúde, nós carecemos de fazer uma verdadeira integração de cuidados de saúde mental nos cuidados primários. Isso é fundamental. Há que recalibrar aquilo que nós temos, há que melhorar, há que investir mais, mas sobretudo também a parte da humanização. Quando dizemos humanização, não é uma humanização exclusivamente do setor da saúde ou dos profissionais de saúde, mas de toda a sociedade cabo-verdiana. É fundamental que haja tolerância, é fundamental que consigamos valorizar o outro pela dignidade que tem, independentemente das suas condições. A Conferência Internacional sobre Saúde Mental Positiva decorre na praia durante 2 dias e inclui hoje o lançamento do Hino da Saúde Mental. O Governo está a avaliar políticas públicas ligadas à saúde mental para trabalhar um plano estratégico de longo prazo que tenha uma visão holística. Informação avançada aos jornalistas pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. Melhor comunicação, melhor coordenação entre os diferentes profissionais da saúde e utentes por uma maior e melhor segurança na administração do medicamento. Este foi o objetivo principal de um fórum sobre os polimedicamentos, melhor dizendo, sobre polimedicamentos, promovido hoje em Assomada, pelo Centro de Estudos Africanos para o Desenvolvimento e Inovação, a Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde e também pela Delegacia da Saúde Local. O evento contou com a presença de vários profissionais de saúde, desde médicos, agentes sanitários e enfermeiros. Domingos Sanches. A correta utilização de medicamentos é importante para garantir a segurança e a eficácia do tratamento, pois proporciona resultados terapêuticos positivos e minimiza riscos. Um assunto que reúne os profissionais de saúde na Delegacia de Saúde de Santa Catarina.
assegura a delegada Ludmila Miranda. De forma a ter melhor coordenação para ter uma segurança na administração de medicamentos nos utentes. Fazem o máximo possível para não ter uma boa comunicação, tanto de serviços públicos como privados. Não tem uma boa comunicação entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e comunidade em geral e utentes. Então, aquilo é que nos está tentando repisa para ter cada vez melhor coordenação e melhor comunicação entre nós, para ter cada vez mais melhor segurança na administração de medicamentos. Centro de Estudos Africanos para o Desenvolvimento e Inovação, por sua vez, incentiva o uso racional de medicamentos, assegura a enfermeira Neida. Às vezes as pessoas tomam remédio, essa sabe para que o remédio serve, ou se tem 3 ou 4 medicamentos, essa toma só um, essa sabe que ele toma, que ele toma. Então hoje nos reúne como profissional para não discutir isso, de aquela concertação, que é dizer, a hora que o médico prescreve, farmacêutica está 20, enfermeiro está administra. Então, capaz faz aquele 3-0 naquelas 3 pessoas. Então, de mesmo volta também vice-versa. Para uma receita pode ir para a farmácia, mas o medicamento que está lá. O que acontece que o farmacêutico é capaz simplesmente enfrentar um medicamento similar. É tornar passa para o médico assim. Então, tem aquela concertação lá para evitar que aconteça isso. Não se discute segurança do paciente. Não quer para o paciente ser o centro. A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde, Marcília Fernandes, reforça a recomendação e destaca Santa Catarina de Santiago e Ribeira Grande de Santo Antão como exemplos na gestão de medicamentos. Ali na Santa Catarina de Santiago, como na Ribeira Grande de Santo Antão, aliás, nós recebemos bom feedback de farmacêuticos comunitários, da relação privilegiada que eles têm com médicos e que estruturas públicas de saúde, nomeadamente de atenção primária, no sentido de, através de um diálogo entre eles, coordena e leva e tem atitudes que levam a melhoria de pacientes, de qualidade de vida de pacientes e de diminuição do próprio risco. Tudo isso buscando sempre o bem-estar do paciente. Todos os profissionais de saúde creem a mesma coisa, recuperação e bem-estar do paciente. O uso racional de medicamentos é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma situação em que os pacientes recebem medicamentos adequados às suas necessidades clínicas, assim como em doses que atendem às suas necessidades individuais. O grupo parlamentar do Movimento para a Democracia está de visita à Ilha do Fogo no âmbito da preparação do debate sobre o Estado da Nação. Os eleitos iniciaram a visita pelo Hospital São Francisco de Assis, onde, segundo a administração, o maior problema prende-se com a falta de recursos humanos. Anabela Varela. O objetivo desta visita do grupo parlamentar do MPD no Fogo é preparar o debate sobre o Estado da Nação. Para tal, é preciso estabelecer o contacto com as autoridades locais, com a população, a fim de conhecer de perto a realidade socioeconómica e os impactos dos investimentos feitos na ilha, para que o debate seja mais profícuo e com uma visão de futuro. Os eleitos começaram a sua visita pelo Hospital Regional São Francisco de Assis, em São Filipe. O líder parlamentar Celso Ribeiro diz que a ilha está em franco desenvolvimento e as infraestruturas, a seu ver, é uma das melhores, porém reconhece limitações a nível dos recursos humanos. Eu acho que, essencialmente, o que nós podemos constatar aqui é alguma falta de recursos humanos. Isso é latente, é evidente, e nós vamos transmitir essa informação, e nós sabemos também que a senhora ministra está extremamente sensível a essa situação, mas nós sabemos que os recursos humanos, particularmente nessa área específica, não se consegue de dia para a noite. Mas está-se a trabalhar e estamos cientes que nunca devemos tentar encurtar o nosso mandato, porque o mandato vai até 2026 e nós estamos a trabalhar e até lá certeza absoluta que vamos dar resposta à população cabo-verdiana. Em termos de infraestruturas, o líder parlamentar confessa ter ficado surpreendido com o nível de desenvolvimento de São Filipe. Estive cá há 3-4 anos atrás. O que se pode ver hoje é uma ilha, e particularmente São Filipe, em franco desenvolvimento, com um investimento extraordinário do governo, que demonstra que este governo não centraliza os investimentos, não marginaliza as camas A, B ou C, mas sim trabalha para os cabo-verdianos. Porque nós vimos que a Câmara de São Filipe, que é de cor contrária, como se diz, mas para nós não existe, porque existe a população de Cabo Verde, tem estado a desenvolver com uma parceria efetiva do governo. O que nós apelamos é a abertura também da outra parte,
De acordo com Celso Ribeiro, a saúde não deve ser partidarizada e apela à Câmara para restabelecer o protocolo que antes existia com o Hospital Regional para que a ilha possa continuar na senda do desenvolvimento. Amanhã o grupo parlamentar estará nos municípios dos Mosteiros e de Santa Catarina do Fogo. Cabo Verde tem potencial para desenvolver negócios inovadores ligados ao desporto. A constatação é do Secretário de Estado para a Economia Digital, feita esta tarde na sequência da apresentação do Green Bootcamp, programa de capacitação profissional promovido pela Business Incubation Center. Pedro Lopes vê com bons olhos a assinatura do memorando de entendimento entre a BIC e a Federação Nacional dos Estudantes do Desporto Universitário, rubricado no evento. Jornalista Nani Vaz. O secretário de Estado para a Economia Digital acredita que a tecnologia e a inovação são pilares essenciais para alavancar outros setores. Desporto é um deles, aponta Pedro Lopes. Nós temos grandes esportistas a nível internacional, por vezes a defender outras bandeiras. É importante também que o setor privado cabo-verdiano se possa envolver com o desporto, não só para o benefício da comunidade, mas também depois porque estas marcas que se associam a estes esportistas, e agora vamos ter muitos esportistas a trazer medalhas, se calhar, para Cabo Verde, mas estes esportistas são a bandeira do nosso país e as marcas devem se associar a quem promove o bem-estar saudável e quem promove também que as marcas estejam ligadas com o desporto, com a atividade, e isso é importante para o nosso país. Para além das marcas associadas aos desportistas cabo-verdianos que se têm destacado em outras paragens, Pedro Lopes afiança que negócios linkando o desporto e novas tecnologias são viáveis. Criar negócio à volta do desporto é possível em Cabo Verde e nós precisamos de incentivar todas as áreas, garantir que os jovens, independentemente do seu interesse, que possam desenvolver o país com ideias inovadoras. E este é um desafio que nós lançamos. O Governo está a apostar muito na inovação porque acreditamos na nossa juventude. As candidaturas ao Green Bootcamp estão abertas e os jovens devem submeter as suas ideias de negócios. 25 melhores projetos vão ser selecionados e a participação dos jovens universitários é encorajada, sobretudo os ligados ao desporto. Os pilotos da TACV podem suspender a greve anunciada para o final deste mês. O presidente do sindicato, Edmilson Aguiar, disse à Rádio de Cabo Verde que a reunião desta tarde com o presidente do Conselho de Administração, Pedro Barros, foi promissora. O presidente do Conselho de Administração de TACV solicita um encontro de concertação com o sindicato de pilotos para não discutir que os compromissos que foi assumido pela tutela e para o Conselho de Administração cessante e demonstra-me questões de fácil resolução e num curto espaço de tempo até resolvendo que essa questão e até lá o sindicato também tem intenção da greve e não fica até a quarta para resolver as questões que já se arrastaram por vários meses. A decisão de suspender ou não a greve será tomada na sequência de uma reunião de conciliação marcada para a próxima semana. Vai ser presidida pela Diretora-Geral do Trabalho em reunião de mediação. Para o OS chega a um consenso. Até lá, não espero que o Conselho de Administração tenha tudo resolvido para que a greve seja suspensa. Vai ser na quarta-feira, às 9 horas. Consultas médicas, programa de higiene e proteção à saúde, seguro do trabalho, reenquadramentos laborais são as principais reivindicações da classe. Edmilson Aguiar disse que o Estatuto dos Pilotos ficou adiado para agosto próximo. Morreu António Serapião Oliveira, o compositor mais idoso de Cabo Verde, Nhavão, como era carinhosamente conhecido, morreu esta tarde na Delegacia de Saúde da Boa Vista. Tinha 100 anos. Nhavão era considerado uma grande figura do mundo cultural da Boa Vista, tendo sido homenageado em outubro de 2023 na 13ª edição da Semana da Morna por altura do seu centenário. Da sua obra, o destaque para Boa Vista em a Terra e Fusquinha, duas grandes melodias. Nhavão foi homenageado com conversa aberta quando completou 100 anos no ano passado. Vamos aqui recordar a reportagem da Arieta Barros. Conversa aberta em Nhavão, o homem e a sua obra, com 3 oradores. Eutrópio da Cruz, sobre o percurso de vida de Nhavão, homem de cultura, sublinha, de 4 composições. Não se trata de um compositor prolífero, nada disso.
Dele registramos a emblemática morna Fusquinha, o samba de contra-resposta ao jejum pela resposta de Fusquinha e mais os 2 títulos. Ele não se tem na consideração de um grande compositor. Participa, sim, porém, criativamente, do movimento da composição, tendo começado aos 16 anos. Nele coexistem a espontaneidade dos poemas e a singeleza das linhas melódicas. João Pereira Silva descreve Nhãvão como sendo homem de paz e justiça, recorrendo a anedotas. Pereira relembrou, entre vários outros acontecimentos, quando Nhãvão era polícia de segurança pública na ilha de São Vicente. Ele tinha fama de, nunca saber se me poder contar uma anedota, a gente falava, o Nhãvão falou, vocês pai que te educam, te educa vocês. Se o vosso pai não vos educa, eu vos educo como manduco. Bom, nunca fazia um certo trocadilhos com as palavras, na brincadeira, mas minha avó era daqueles polícia que metia a gente menos medo. A gente corria, mas é aquele ar seu rigoroso, aquela figura majestática de seu, era mais para muita gente medo, que era para da gente nenhum castigo real. Porque se a maneira de lidar com a população e que pessoas que te faziam desacatos era através de capacidade de aconselhamento. Nhãvão é um conselheiro nato. César Monteiro debruçou sobre o pendor satírico da morna da Boa Vista. Segundo o pesquisador, a dimensão pícara da morna boavistense, mais ou menos picante em razão da conjuntura, verificou-se num período muito anterior ao de Nhãvão, que apropriou-se do estilo satírico. Nesse processo de afirmação da componente satírica da morna, caracterizada essencialmente pelo mal-dizer, pelo sarcasmo e pela caricatura da pessoa avisada, numa tentativa de moralização da sociedade, em última análise, assumiria um papel relevante o compositor boavistense que, com o precioso suporte dos instrumentistas, viria a compor obras musicais marcantes. No passado, as mornas satíricas na Boa Vista funcionaram como mecanismo de regulação e controle social, uma espécie de válvula de escape numa sociedade pequena de brandos costumes. Fusquinha, cuidado nesse coisa, uma boca mal falada. Fusquinha de Nhãvão, o compositor mais antigo de Cabo Verde que faleceu hoje, recordado aqui através da reportagem da Arieta Barros. O município de Santa Cruz, interior da Ilha de Santiago, está em festa. É que vem aí mais uma celebração do santo padroeiro Nho Santiago Maior. Por esta altura há uma grande movimentação de pessoas e a Rádio de Cabo Verde ouviu expectativas dos comerciantes que projetam bons negócios. A dinamização da economia local, o aumento de contactos para o futuro, é o que vai acontecer nos 3 dias de feira organizada pela autarquia local, como nos dá conta a Ângela Monteiro. Munícipes, expositores santacruzenses de concelhos vizinhos, participantes na feira em frente à Câmara Municipal de Santa Cruz, que falaram para a Rádio Nacional, garantem que a celebração da festa do seu santo padroeiro tem atraído cada vez mais pessoas para o município por esses dias e trazido também uma outra dinâmica e conhecimento para as pessoas e boas perspectivas de crescimento. Dia ele está bem melhor, outro dia não, até melhor. Nessa festa ele mora aqui? Só mais ou menos, só um bocadinho mais direito do que todo dia. Só dá para fazer um dinheirinho? Dá para fazer um dinheirinho. E bom que você tem ali também, de? Verduras, tomate, mandioca, cebola, pepino, salsa. Mas que preço está agora? Preço mandioca só um bocadinho mais alto. Quanto que está mandioca? Mandioca 400 euros. Mas que essa taxa de vendas ano? Vendas ano corre mais ou menos.
Graças a Deus, vendas e dinheiro que tem, mas graças a Deus, desde terça-feira que no menos está cá todo dia. Dinheiro de comprar saco arroz com peixe. Esse tempo que tempo de festa em Santiago e também mês de dezembro também, eu também não estou acostumado a chamar. Você quem é trazido então para a espera? A mim são as plantas. Plantas também tal que traz. Tudo claro, está barato, está caro, o dinheiro que tem. Tem feito, tripadeira, tem horário de elefante, tem exame oculta. Tem para São Jorge. E qual que você sai mais agora? Para São Jorge eu não. O modo é moderno. Yeah. Você vem logo aquele vaso bonitinho também. Vaso, terra, está botando na vaso, pô, na vaso. E esse que está comprando vaso, você compra terra. Eu estou hoje ali sendo cheio de empreendedores, que é público-alvo de pró-empresa e também ali não tem empresários. E sim, a ideia é conhecer que os empresários, empreendedores de serviços de pró-empresa. É um lugar onde nós temos visibilidade para a diáspora. E ali na Santa Cruz, você também tinha pessoas de fora com aquela pretensão de investir. E tem propriamente, você está falando com minha colega ali, sim. A esfera não só é para bem, mas também para expõe do serviço. Às vezes, por ter alguma instituição de pessoas que até têm conhecimento. E que essa instituição ela te facilita e te cria valor para que as pessoas ali. Nos Talita representa Centro de Educação Ambiental, porque se não sabe agora se ali nos está com mudanças climáticas, onde que nos deve investir na educação das pessoas, comunidade em geral, para que não olhe assim junto no futuro, não tá muda esse cenário que não tem de clima também está muda todo dia. Então, é a perspectiva que não está espera desse ali, que nos dá bons proveitos e não teve bom engajamento de pessoas para tirar o máximo proveito ali. A não nunca está ali em termos de venda monetária, mas sim de vendas de conhecimento, consciência mesmo para não mudar nos hábitos de vida no dia a dia. A minha coisa que traz ele para a feira ali? A minha traz vestuário, calçado. Isso está bem de preço mais que está? Para tudo bolso, para tudo tipo bolso. A moia, daqui as mais caros, tudo preço. Hoje em dia o movimento está mais que todo dia. Esperam festas felizes e paz para todos. Então desejo um bom no Santiago para nós todos, para as famílias e amigos, para passar tudo na paz. Isso também é uma paz, também é muito. As festividades terão o seu ponto alto no dia 25 de julho, com procissão e missa, em honra ao santo padroeiro do município de Santa Cruz, no Santiago Maior. A justiça russa condenou esta sexta-feira a 16 anos de prisão o jornalista norte-americano Ivan Greskovich, acusado de espionagem por alegadamente ter acedido a informação secreta sobre a indústria militar do país. Nascido nos Estados Unidos e filho de imigrantes da antiga União Soviética, Ivan Greskovich, de 32 anos, jornalista do The Wall Street Journal, foi detido em março de 2023. Caso exista um recurso e a condenação seja confirmada, o jornalista deverá de seguida ser enviado para uma colónia penitenciária num processo que poderá prolongar-se por vários dias ou semanas. O Tribunal Internacional de Justiça declarou ilegal a presença de Israel nos territórios palestinianos, afirmando que a ocupação deve cessar o mais rapidamente possível. Ainda segundo a deliberação do Tribunal, Israel deve também reparar os danos causados a todas as pessoas singulares ou pessoas coletivas em causa no território palestiniano ocupado. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu considerou que a decisão é falsa, a decisão do tribunal é falsa. A deliberação que, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, portanto, não tem cabimento. O parecer do Tribunal Internacional é, todavia, não vinculativo. Enquanto isso, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, afirmou hoje que as negociações para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas estão a aproximar-se da linha da meta, mas avisou que os pormenores finais são os mais difíceis. Blinken sublinhou que ainda existem questões a resolver, sem, no entanto, as identificar ou adiantar. Os mediadores internacionais, incluindo os Estados Unidos, estão a pressionar Israel e o Hamas para um acordo faseado, apoiado pela comunidade internacional, que ponha fim aos combates e liberte cerca de 120 reféns em Gaza.
desde o cessar-fogo da semana passada, desde o cessar-fogo de uma semana, em novembro de 2023, que as negociações entre as partes em conflito têm sido infrutíferas, com acusações mútuas de sabotagem dos acordos. Chegado ao fim do jornal, agora vamos recordar os títulos. Ministro da Coesão Territorial, Instituto Nacional de Estatísticas e a Unidade de Gestão de Projetos Especiais assinam um acordo para a Agenda Estatística de Coesão Territorial. Profissionais de saúde e utentes debatem em assumada estratégias para uma melhor segurança na administração do medicamento. Grupo parlamentar do MPD aponta a falta de recursos humanos como o principal problema no Hospital São Francisco de Assis. Justiça russa condena jornalista norte-americano a 16 anos de prisão. O jornalista é acusado de espionagem sobre a indústria militar do país. A informação regressa às 22 com a Miro Rodrigues. Até lá, continuo na sintonia da número 1 FM. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.